O primeiro passo, pessoal, que eu sempre falo, né, para poder entrar nesse mercado é o quê? Inclusive é o passo 1, né, do método Perito Trabalhista 11Es, que é procurar conhecer o mercado, entender do mercado. Então, por exemplo, lá em 2013, 2012 para 2013, quando eu resolvi que eu queria ser perita, na verdade eu não cheguei da noite pro dia e falei assim, hoje eu quero ser perita e pronto. Não, eu comecei a estudar, ver quais eram as minhas possibilidades, né? Eu comecei a estudar, eu queria ter uma renda extra e tudo, e aí eu comecei a pesquisar ramos da contabilidade, ramos da administração, né? E aí eu identifiquei a perícia e comecei a procurar sobre o mercado de perícia, né? Então, por exemplo, aí eu procurei lá, achei diversos tipos de perícia, perícia contábil, perícia financeira, né? E aí encontrei a perícia trabalhista, né? Até, na verdade, quem me despertou para isso foi uma amiga minha que comentou comigo sobre a questão de ser nomeada em processos na vara do trabalho, né? Então, ela me despertou isso e aí eu comecei a pesquisar sobre o mercado. Como assim, Ludiane, pesquisar sobre o mercado? Então, eu procurei saber, né, o que fazia de fato um perito, né, um perito em cálculos trabalhistas, né, aqui hoje a gente está falando perito em cálculos trabalhistas na vara do trabalho. Aí eu comecei procurar, né, eu comecei a procurar sobre o mercado mesmo, né? A procurar saber, assim, o que um perito faz, né? Um perito em cálculos, que tipo de verba que aparece, né? Nos processos trabalhistas que eu precisava saber. Porque quando eu comecei na área, gente, e eu imagino que tenha pessoas aí assim também, eu não tinha a menor intimidade com cálculos, né? Com cálculos de folha de pagamento, né? Horas extras, verbas, né? Adicional de salubridade, periculosidade. Então, assim, eu não tinha nenhuma intimidade com isso. Então, eu procurei saber que tipo de verbas que caíam, como que o perito recebia, como que era o pagamento dele, né? Se tinha que ir em audiência ou não. Então, isso tudo, né? Eu procurei saber. Né, tomar a decisão de correr atrás daquilo. Inclusive, gente, eu vou falar para vocês aqui que esse passo de tomar a decisão, até já falei para algumas pessoas, para mim é o passo mais importante. É o que a pessoa tem, assim, eu acho é o passo mais difícil. Porque depois que a gente toma a decisão, nada impede a pessoa que quer e que é dedicada. Vocês não concordam comigo? Nada impede. Agora, olha só, o próximo passo, então, se você, né, já pesquisou sobre o mercado e já decidiu que é isso mesmo que você quer, né, já tomou a decisão, então eu recomendo que você faça uma autoanálise, né, e passe também pelo passo de observar a questão das habilidades comportamentais que são necessárias para ser perito. Quando eu falo, gente, de habilidades comportamentais, né, eu tô falando assim, o perito tem que ter algumas características, especialmente o perito do juiz, né, porque o assistente técnico, ele defende os interesses das partes, tanto da empresa quanto do autor. Já o perito do juízo, o perito do juízo, ele tem que ser imparcial, né? Então, tem algumas características, como assim, a imparcialidade, né? Você tem que pensar assim, você aceita bem o que os outros falam ou você fica só questionando? Porque o perito judicial, né, o que é nomeado pelo juiz, ele tem que fazer o cálculo, ele tem que fazer a sentença, né, liquidar a sentença, fazer a perícia, justamente em cima daquilo que o juiz determinou na sentença, né, com base nos fundamentos lá da sentença mesmo.
não pode ficar ali, quer dizer, não pode, né, gente? Vai ficar ali questionando, né, as decisões do juiz, o que o juiz colocou em sentença. Ah, mas o juiz decidiu que o juiz não colocou aqui que ele tem direito a reflexos das horas extras no repouso semanal remunerado. Ai, gente, ele não decidiu, então o perito não tem que calcular, né? Não decidiu, não tem que calcular. Não adianta ficar ali pensando se o funcionário tinha direito, se ele não tinha direito. Isso aí é uma questão que quem tem que debater é o advogado, né? No caso, o advogado do autor com o juiz. Ele tem os momentos certos para poder, né, fazer, entrar lá com as petições dele, para poder argumentar. E aí, depois, o perito, na verdade, quando ele entra, o perito judicial, ele só vai executar a sentença exatamente como o juiz mandou, né? Ou no caso, né, a sentença, ou os acórdãos, né? As decisões conforme o juiz mandou, tá certo? Vocês já conheceram o mercado? Passo 1. Passo 2, tomaram a decisão. Passo 3, fizeram uma autoanálise, né, das suas habilidades, se precisa melhorar alguma coisa, se não precisa. Passo 4 agora, tá? Qual que é o passo 4, gente? Preparar o currículo, fazer uma apresentação e correr atrás da sua oportunidade, né? Esse passo 4... no método, né, no método perito trabalhista 11 na verdade é até a nossa etapa 3 lá. E a gente chama-se engajamento com as varas do trabalho, né? Aí o que acontece? Mas assim, como que eu vou fazer isso, Ludiane? Né? Nesse passo aqui, o que eu preciso fazer exatamente? Então, são duas coisas paralelas, assim, né, que seguem juntas. Uma é fazer o cadastro no tribunal. E a outra é visitar e fazer o contato com as varas do trabalho, tá? Aí, Ludiane, mas eu nem sei se na minha cidade tem vara do trabalho. Eu nem sei aonde que eu olho isso. Porque realmente, quando a gente quando a gente não tem nenhuma ligação assim, quando a gente, nunca precisou ir na vara do trabalho, nunca teve nenhum processo na justiça trabalhista e tudo, a gente fica perdido mesmo, né? Muitas vezes, como que, né, assim, na minha cidade tem ou não tem vara do trabalho? Como é que eu vou fazer para saber isso, né? Então, no site dos tribunais, tem lá, gente, um linkzinho exatamente aonde ficam as varas, né? Aonde ficam as varas do trabalho, todas as varas daquele tribunal.